E acabou há pouco lá no Independência o jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. O América recebeu o São Paulo e o jogo terminou empatado em 0-0. São Paulo assim perde aí a chance de até ficar em primeiro lugar, dependendo do saldo de gol, mas o São Paulo jogou muito mal, apesar de ter sido prejudicado pela péssima habilidade. Eu não sei quem foi mais péssimo, né? Então nós vamos trazer o histórico, se é que tem, desse jogo, e também a nossa análise e opinião de América Mineiro 0, São Paulo também 0. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do futebol feminino e o destaque a esse jogo que aconteceu lá no Independência, em Minas, de América Mineiro 0, São Paulo também 0. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, com certeza vocês já sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like. Você que está chegando aí agora, fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim, deixa seu like, compartilhe, deixa seu hype e claro, se não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal. Conto com vocês, beleza? Pois bem, gente, acabou lá no Independência o jogo de América Mineiro 0, São Paulo também 0, um jogo que, se eu for falar para vocês o que foi pior nesse jogo, não tenho o que dizer. São Paulo foi prejudicado, teve um gol anulado no primeiro tempo e no final um pênalti que a juíza deixou de marcar. Mas o time também não mostrou nada. São Paulo muito mal na partida e assim empatou e vê o Corinthians e o Palmeiras, que está jogando nesse momento contra o Santos, tendo a chance de ficar mais à frente do São Paulo. Pois bem, como é que os dois técnicos, o Thiago Viana e o Jorge Victor, escalaram as suas equipes para este duelo? Vamos começar, no caso, com as soberanas do Tricolor Paulista, que são as visitantes. Então, o Thiago Viana foi com a Carlinha, Luísa Calazans, Tayla, Carol Gil e a Clara, Serrana, Robinha, Preniger, Aline, Crivellari e a Isa. Não entendi a ausência da Bruna Caldeirão, fez muita falta. Ele foi aí no sistema 4-4-2, mas durante a partida você via aí um 3-5-2, né? O São Paulo ali povoando o meio de campo, já que o Jorge Victor também veio com 3-5-2, né? Então, mas o São Paulo não jogou bem nesse esquema. A Bruna Caldeirão com certeza deve ter se lesionado, né, no treinamento, porque não estava nem no banco de reserva. Vocês podem verificar aí. Pois bem, enquanto o Jorge Victor escalou a sua equipe com a Sandy, que fez cera do começo do primeiro tempo até o final. Não entendi, né? Como é que o time tá jogando em casa, gente, e faz cera? Vai entender isso, né? A Lohane, Maiara, Mimi e a Nascimento, Ana Clara, Kailane, Rafinha, Laís Jacomel e a Dani Hortelã com a Teté no ataque. Esse é o time do técnico Jorge Victor, um time que cozinhou a partida desde o primeiro tempo. O time precisando do resultado, parecia que queria abraçar mesmo no empate e conseguiu, né? Se era isso, o time conseguiu o que queria. Pois bem, galera, como é que foi o primeiro tempo? Olha só, o primeiro tempo foi bastante equilibrado, mas com poucas chances claras de gol. O São Paulo tentou impor seu ritmo com mais posse de bola, explorando as laterais e o meio-campo, enquanto o América se postou de forma compacta, priorizando a marcação forte e saídas rápidas em contra-ataques. Ou seja, o América Mineiro entregou a bola para o São Paulo, mas o São Paulo não soube trabalhar a bola, time muito mal. Nesse primeiro tempo, teve um gol anulado do São Paulo, a Clarinha estava claramente em posição legal
e o juiz anulou o gol, a juíza anulou o gol da Clarinha. Pois bem, e assim terminou esse primeiro tempo de São Paulo 0, América também 0. E a segunda etapa, olha só, na volta do intervalo, o São Paulo aumentou um pouco a pressão em busca do gol, mas encontrou um América Mineiro ainda mais fechado. O tricolor fez substituições para tentar refrescar o ataque, mas mesmo assim nada de positivo com as mudanças. São Paulo muito mal na partida, foi no jogo do América que queria cozinhar o jogo, a goleira Sandy praticamente fazendo cera desde o meio do primeiro tempo, o jogo inteiro, e a juíza não tomou providência. É incrível como o América merece estar na posição que está. Enquanto São Paulo, com esse jogo inconstante, com certeza não vai muito longe, porque o time que joga desse jeito, um jogo joga bem, outro jogo joga mal, não tem como você colocar na cabeça do torcedor que o time deve conseguir alguma coisa nessa temporada jogando dessa forma. Fica muito difícil. Pois bem, gente, e a agenda das duas equipes agora para o decorrer da competição? Olha só, o São Paulo, vamos começar com o América Mineiro, que são os donos da casa. O América agora joga no próximo dia 2, sábado, recebe o Vitória. Então tá aí o motivo do América querer esse empate, porque vai pegar agora o último da tabela, que é o Vitória. Parece que eles acham que pode vencer o Vitória, né? E vai ser um jogo meio difícil. Então, América e Vitória no dia 2, sábado às 15 horas pela 9ª rodada. Enquanto São Paulo recebe o Flamengo na segunda-feira, dia 4, às 21 horas. E como é que ficou os dois times na tabela? São Paulo, por enquanto, né, vai a 17 pontos, mas nesse momento o Palmeiras também vai empatando com o Santos, também fazendo 17 pontos, e isso o Corinthians vai subindo na tabela. Enquanto que o América Mineiro consegue um pontinho, passa à frente do Vitória e fica aí com 2 pontos. O próximo confronto é contra o Vitória, se vencer vai para 5 pontos, pode até passar aí o Juventude e o próprio Botafogo, que o Botafogo tem um jogo adiado, um jogo a menos. Então tá aí para vocês a agenda e a posição dos dois times na tabela. Bem, meus amigos, como eu falei, eu não sei o que foi pior nessa partida. Se foi o América, que cozinhou o jogo desde o primeiro tempo, se foi o São Paulo, que não conseguia nada. São Paulo é um time sem criatividade, um time sem ação, sem movimentação. O time parece que estava jogando, cada jogadora carregando um saco de areia nas costas, porque parecia que o time veio de uma feijoada ou de uma balada, sei lá o que aconteceu. São Paulo jogou muito mal. Claro, foi prejudicado, teve um gol anulado, vou até mostrar para vocês aqui a foto. Tá aí, ó, olha só, tá aqui o momento que a Serrana toca na bola. Olha a posição da Clarinha aqui, ó, na esquerda. Olha a distância da zagueira. Esse momento aqui, a bola tá saindo do pé da jogadora. Olha a distância da Clarinha para a zagueira, certo? Ela passou a bola aqui, ó, e aí aqui entre as zagueiras, a Clarinha pegou aqui próxima à área, né? Dividiu com a goleira e fez o gol. E a juíza anulou, certo? São Paulo prejudicado. E depois foi o segundo tempo, teve também um pênalti que o São Paulo, a Crivellari chutou, bateu na mão da jogadora e a juíza também não apitou. Mas até aí tudo bem, pode ter sido a leitura da própria juíza, mas o primeiro lance no primeiro tempo da Clarinha foi justamente o gol legítimo que a juíza anulou. Pois bem, gente, então não sei quem foi pior, se foi o América, se foi o São Paulo, se foi o juiz, se foi a narração da N Sports. Meu Deus do céu, N Sports, né? Assim fica difícil, né? Fica difícil, né? O pessoal gostar do futebol feminino, né? Então, o São Paulo tentou até no segundo tempo alguma coisa, mas como eu falei para vocês, sem criação, também com uma Robinha no meio de campo, né? Uma Serrana que não acertou nada. A Isa muito parada na frente, só no segundo tempo que ela começou a vir buscar jogo,
porque a bola não chegava. A Crivellari também muito parada, não fez nada. Ou seja, o time inteiro de São Paulo morto. O que salvou o São Paulo ainda no primeiro tempo, uma bola que a Tayla salvou, né? Senão seria gol do América. E o São Paulo poderia sair de lá com uma derrota ainda nesse primeiro tempo. Gente, então não sei falar para vocês quem foi o pior nesse jogo. Parecia que as duas equipes estavam disputando quem era a pior, né? Porque o São Paulo muito mal, o América cozinhando o jogo, querendo o empate de qualquer jeito, e o trio de arbitragem só por Deus. Então foi um jogo tenebroso, um jogo para esquecer. São Paulo tirar esse jogo da história, que foi terrível. Agora tem que torcer pro Palmeiras aí empatar com o Santos para não subir na tabela e deixa o Corinthians lá isolado na liderança com 19 pontos. Então é isso que a gente tem que falar, não tem muito o que falar desse jogo, né? Jogo muito horrível, não tem um histórico, uma análise precisa para falar um jogo. O que a gente tem que falar é que foi um jogo tenebroso das duas equipes e os técnicos não sabem mexer, não sabem fazer o time deles jogarem. É incrível. Pois bem, gente, essa é a nossa análise e opinião. A gente volta aí no pós-jogo de Palmeiras e Santos, que está acontecendo nesse momento e tá 0-0. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana. E até já no jogo Palmeiras e Santos. Um abraço.